Muito bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs, aqui presente na igreja de São Sebastião, meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje nós damos um início a um novo tempo na igreja. Tempo este que nós chamamos de Quaresma. 40 dias, lembrando a travessia de Jesus no deserto. E nós percebemos, amados e queridos irmãos, que dentro desse tempo, muitas coisas na liturgia da igreja nos traz, então, algo que nos ajuda a perceber a importância pelo qual nós precisamos viver bem esse tempo. Porque afinal de contas é através da conversão, ou seja, da mudança de vida, de comportamento, de atitude, que melhor nós vamos perceber que Deus caminha conosco, que Deus está conosco. Porque quando nós nos envolvemos de tantas coisas que não é de Deus, inclusive aquilo que nos tira de Deus, que são os pecados, nós dificilmente percebemos que Deus está perto de nós, porque perdemos a sensibilidade cristã, porque perdemos a sensibilidade da fé, porque ocupamos com tantas coisas que não são importantes, essenciais para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã, e colocamos muito dessas coisas no lugar de Deus. Por isso a igreja traz esse tempo para nós refletir, para nós pensarmos melhor, rezar mais, ouvir mais a Deus, silenciar nosso coração, nossa mente das coisas de fora. Por isso que a liturgia da igreja é bem sóbria nesse tempo, né? Não tem tanto enfeite, tem um momento que a gente cobre as imagens, não tem o glória nas missas, exatamente para que a gente então fique mais concentrados exclusivamente naquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus passou dentro da sua paixão, da morte e ressurreição, porque é o caminho de todos e cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos, a liturgia da palavra nos indica caminhos. A liturgia da palavra de Deus hoje nos oferece possibilidades para que nós possamos iniciar bem e com coragem esse tempo. Daqui a pouco, como eu disse, nós temos a distribuição das cinzas. Nós vamos receber as cinzas, um sinal de conversão. Um sinal que nós precisamos quebrar dentro do nosso coração, da nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, de nós mesmos e dos irmãos. A cinza nos lembra que, olha, nós somos pó, não somos nada sem Deus. E quantas pessoas querendo crescer na vaidade, no orgulho, na arrogância, quantas pessoas de nariz empinado, achando que só tem esta vida e por isso precisa fazer de tudo para conseguir tudo, porque só tem esta vida, e às vezes consegue de tudo e tudo pisando nos outros, humilhando os outros, dando coice nos outros. Então é um tempo para a gente cuidar destas situações. Aí a primeira leitura do profeta Joel, que nós acabamos de ouvir,
O profeta faz um forte apelo à conversão, à mudança de vida. É preciso se converter. E converter é tomar um rumo novo, é convergir sua vida para uma nova direção. É converter a sua vida para Deus. Para Deus. O profeta já começa dizendo assim: voltai para mim com todo o vosso coração. Ou seja, com toda a sua vida, não pela metade. O Senhor não nos quer pela metade. Ele nos quer totalmente, com toda a nossa vida, porque o coração é gerador de vida. Então, voltai, diz o profeta, para o Senhor com todo o vosso coração. Rasgai o coração, ou seja, escancarai os vossos corações com aquilo que é para Deus, aquilo que realmente fala a profundidade de Deus. Rasgai o vosso coração e não as vestes, ou seja, que nós não nos voltemos para o Senhor, vivamos de aparência, mas que isso seja uma profundidade que vem do nosso coração, uma verdade que vem do nosso coração. Por isso, rasgai o vosso coração, para que preencha nele o que é de Deus e pare de viver de aparências, diz o profeta. Rasgai o vosso coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Por quê? Diz ele: porque Ele é benigno, porque Ele é compassivo, porque Ele é paciente, porque Ele é cheio de misericórdia e inclinado a perdoar sempre os vossos pecados. Então nós não podemos perder esta graça. Por isso nós somos convidados a nos envolver na profundidade daquilo que Deus pode nos oferecer nesse tempo. Por isso, São Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim: olha, deixai-vos reconciliar com Deus. Porque às vezes a gente reluta, às vezes a gente se fecha no mal que nós praticamos, no mal que nós vivemos, e não deixamos ou não nos aproximamos desta graça do perdão. Às vezes até fugimos como se Deus fosse culpado do mal que nós praticamos, dos erros que nós cometemos. Mas é preciso, diz São Paulo, nos deixar ser envolvido desta graça. É um dom de Deus para nós, a misericórdia, o seu perdão. E ainda nos exorta a não receber esta graça em vão, não deixar esta graça não ser para nós algo como um dom, como se nós não merecêssemos. Diz São Paulo: não vamos perder esta graça, não deixemos que ela seja em vão, mas vamos aproveitar da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Ainda diz por quê? Porque agora é o momento favorável, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, é este, diz São Paulo, este é o momento favorável, é agora o dia da nossa salvação. Porque todos os dias nós precisamos experimentar que somos pessoas salvas no Senhor. Todos os dias nós precisamos fazer a experiência da libertação e viver a salvação, o princípio da vida em Deus. E tudo isso requer esforço, tudo isso requer coragem, determinação, força de vontade, querer. E aí nós temos, como eu vos disse no início da nossa missa, quantas coisas nós temos dentro desse tempo que nos ajudam a buscar esse caminho de conversão, essa vida nova.
o próprio texto do Evangelho de hoje traz algumas práticas que o evangelista Mateus nos apresenta no Evangelho, que nos ajuda dentro de tantas outras práticas que muitas vezes nós nos comprometemos a viver nesse tempo. E essas práticas, elas precisam nos levar a um compromisso, gente, com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. Não é fazer práticas quaresmais, penitência, só para cumprir um preceito dentro do tempo da quaresma, mas é um compromisso, é uma realidade, é uma verdade que eu preciso viver e que preciso decidir em Deus. Eu preciso me comprometer. Essas práticas me levam a me aproximar mais de Deus, me levam a me aproximar mais de mim mesmo, diante de muitas mazelas, muitas coisas que eu não gosto em mim, que eu não aceito em mim, que eu preciso trabalhar. Essas práticas nos ajudam a nos aproximar, sobretudo também dos irmãos, com todos os seus defeitos, que muitas vezes eu não aceito, que muitas vezes eu ignoro, até mesmo às vezes aqueles que estão dentro de casa. Quantas realidades difíceis, de más convivências em nossas famílias. Por quê? Porque nós não nos aceitamos em determinadas circunstâncias ou realidades ou práticas de como a pessoa é. E que nós precisamos trabalhar para melhor conviver como irmãos. Então, esse é um tempo favorável. E aí o Evangelho vai apresentar 3 práticas importantíssimas, além, como eu disse, daquelas que nós vamos pessoalmente adquirir para nos ajudar na conversão, para nos ajudar a trilhar o caminho com Jesus, para celebrar também a nossa Páscoa. Primeira prática é a esmola. Jesus apresenta aos seus discípulos a prática da esmola, a prática da oração, a prática do jejum. E vai dizer que os discípulos precisam viver essas práticas não para se mostrar aos outros, não para dizer que é melhor do que os outros, não para dizer que é mais santo do que o outro, por isso eu dou esmola, por isso eu rezo, por isso eu faço jejum. Não. Nós precisamos fazer essas práticas porque nós fazemos tudo isso é para Deus, para nos aproximar mais e mais daquele que é por nós, daquele que realmente vai poder nos recompensar, aquele que realmente vai perceber que você está fazendo esse esforço por amor, por dedicação e vontade de ser melhor. Então Ele que vai nos recompensar, não são as pessoas. Por isso Ele pede essa prudência para fazer para aquele que você não que está oculto aos teus olhos, e este que está oculto aos teus olhos é que te dará a recompensa. Por isso Ele cita, não é, a esmola. E o que é a esmola, amados irmãos, dentro dessa prática que nós precisamos fazer? É fazer caridade, é oferecer o que você tem de mais aos que não têm. Quantas coisas nós guardamos às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, né? Às vezes o nosso coração é uma despensinha, não é? Quantas coisas nós guardamos e nós precisamos dividir com aqueles que não têm. Quantas vezes nós queremos amor, guardamos amor e queremos amor, mas não dividimos amor. Quantas vezes nós queremos paz, mas não dividimos e não somos instrumentos de paz. Quantas vezes nós queremos alegria, mas andamos com limão azedo na boca. É dividir o que é bom, o que eu tenho com o outro. Às
vezes nós estamos lá com um guarda-roupa cheio de roupas que eu nem uso, ganho roupa e vou guardando, vou entulhando lá, não é? Blusa de frio, eu ganho um monte, tenho um monte lá, mas sabe aquela que todo ano eu só gosto de usar aquela? Ah, mas aquela é gostosa, aquela eu ganhei de alguém tão especial. E essa eu gosto tanto. A gente sempre tem aquela roupinha que a gente termina usando todos os anos e fica lá as outras guardada, que eu não uso. Então, aprender nesse tempo a dividir o que você tem de mais e não usa com as pessoas necessitadas. Gente, mas também não só coisas materiais, mas dividir também o perdão. Quantas pessoas estão precisando do seu perdão? Quantas pessoas estão precisando da sua paz, como eu já vos disse? E você preso, não é? Arrogantemente. Quantas vezes você precisando também receber o perdão? Então, saber dividir aquilo que nós temos e precisamos também, uns com os outros, aberto a receber também, porque nós não somos o rico o suficiente em ter tudo. Tem algo que nós precisamos, que não temos, e que o outro pode nos dar, e o outro pode nos oferecer. Por isso, está com o coração aberto a isso também, nesse tempo. E aí, a oração, não é? Uma outra prática importante que Jesus apresenta aos seus discípulos e a nós. Rezar mais nesse tempo, gente. Rezar mais a Deus. Deixar-se ser tocado pela prática da oração. E o que é a oração, senão um diálogo? Eu preciso ter mais com Deus. Mas muito mais do que falar a Deus, porque às vezes a gente entra na capela do Santíssimo, ou então nas nossas orações em casa, antes de dormir ou no levantar. Presta atenção, dificilmente eu paro para escutar a Deus. Eu quero falar, eu quero pedir. E depois que eu falo, peço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vou embora. Eu não escutei Deus, eu não deixei Deus falar. Então esse é um tempo, gente, da gente escutar mais Deus falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. Ver o que Ele tem a nos dizer, a nos falar, a nos pedir, a nos instruir. Então silenciar mais. Por isso a liturgia desse tempo pede que a gente tenha umas músicas mais branas, não tenha instrumentos, para a gente não ficar disperso à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Então, olha, rezar mais, um tempo de rezar mais, vir mais na capela. Eu tenho tanta dificuldade de vir na igreja, de sentar um pouquinho ali. Então eu venho mais nesse tempo, sentar ali e olhar para Jesus, e deixar Jesus olhar para mim, e deixar Jesus falar para mim. É um tempo favorável para isso. E por fim, a prática que Jesus pede, não é? Além de tantas outras que nós podemos fazer e que Ele pediu aos seus discípulos, é o jejum. Jejuar. E o que é jejuar? É deixar algo pelo bem do outro. É deixar algo pelo bem do outro. Por exemplo, eu tenho facilidade de fazer churrasco toda semana lá em casa. Ou eu tenho facilidade de comer carne toda semana. Então, na quarta-feira, na sexta-feira que a igreja pede hoje, né? Um dia de abstinência de carne, não é? Então eu vou jejuar. Eu vou deixar de comer isso que eu tenho com facilidade, em abundância, pensando naqueles que não têm. Quantas pessoas necessitadas e com vontade de ter um churrasco, não é? De comer uma picanha, de ter tantas coisas que nós temos com facilidade que às vezes a gente joga fora, desperdiça. Quantas pessoas passando fome. Então eu preciso lembrar
que existe pessoa que morre. Nos tempos modernos que nós vivemos, ainda tem pessoa que morre de fome. Ainda tem pessoa que não tem o que se vestir. Ainda tem pessoa que não tem o que se cobrir. Ainda tem pessoa que não tem um teto para morar. E às vezes eu sou tão ingrato e nem sei cuidar bem disso tudo que Deus me deu. Então fazer jejum pensando nos irmãos que não têm, deixar de comer, não é? Tomar Coca-Cola, mas pensando também, gente, na vida que você precisa zelar. O fumar, né? O cigarrinho aí, quem fuma, eu vou me esforçar para, para que na quaresma, se eu fumo um maço de cigarro, então eu vou, meu Deus, 3 que vai ser difícil, não é? Mas eu vou jejuar pela minha vida, que é dom de Deus, que custou a vida de Jesus. Eu vou me esforçar, não é? Eu não sei passar um final de semana se ficar no boteco tomando, né, minha pinguinha, não é? Ou sair de casa, né? Direto, em vez de ir para casa, eu vou para o boteco. Vou tomar minha branquinha lá, vou batizar-me, né? Então eu vou evitar, porque eu quero zelar mais pela minha vida, pela vida da minha família. Olha só, gente. E também outro jejum tão importante é o da língua. Eita, nós, não é? Tentar diminuir mais a sua língua, né? Tem gente que anda arrastando, caminhando com a língua arrastada pelo chão, de tão grande pelo mal que você pratica em falar dos outros, em fofocar dos outros. Então eu vou fazer o possível para eu me calar e não falar mal. Eu vou silenciar minha boca para evitar, sabe, aquele diz que me disse com os vizinhos, com os membros da família, com os membros da comunidade. Eu vou me esforçar a fechar minha boca. Olha que jejum importante, não é? Então, me esforçar para que aquilo que a gente vinha falando no domingo, aquilo que eu falo, possa condizer com minhas atitudes, com meu comportamento, e que minha vida ela se assemelhe mais a Deus. Então vejamos quantas coisas nós temos, e dentre tantas outras que você com certeza vai fazer como propósito. E nós temos na nossa paróquia como família, que é a caminhada penitencial. Toda sexta-feira, 5 horas da manhã. Padre, mas é difícil eu levantar. Eu fico até 10 horas na cama, é tão bom, mas eu preciso fazer penitência. Eu preciso pensar em tantas pessoas também que se acordam 4 horas da manhã para tirar leite. Em São Paulo, por exemplo, quantas pessoas saem de casa, num bairro que mora 3 horas da manhã ou 4 para pegar ônibus, e volta para casa para ver a família meia-noite, um sufoco. Então eu vou pensar, vou me acordar pensando nessas pessoas que sofrem para ganhar o pão de cada dia, e às vezes sacrificando a própria família, sacrificando a própria vida, e eu ainda no bem-estar, debaixo da coberta, não é? Dormindo até a hora que eu quero, até o momento que eu quiser. Então vejam, todas essas práticas têm uma dimensão, amados irmãos, de proximidade com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Não adianta fazer essas práticas se não nos leva à solidariedade maior com Deus, conosco mesmo e com os irmãos, que transforma e restaura a nossa vida. Por isso, vamos pedir a graça nesta Eucaristia. Vamos pedir a graça de intensificar, não perder nenhum momento desse tempo da Quaresma, mas abraçar essas práticas e as outras que eu vou fazer pessoalmente, para que minha vida de fato corresponda
ao grande amor que nós vamos celebrar lá na Páscoa, que é a vida nova que Deus, através do sofrimento do seu Filho, que nós vamos acompanhar na sua trajetória de paixão, que nós vamos também ser recompensados por esse amor e pelo qual nós vamos manifestar a nossa gratidão a Deus, pelo mínimo que nós podemos fazer em melhorar dentro desse tempo. Então não vamos perder essa quaresma e todos os eventos possíveis dentro desse tempo, para que eu possa convergir mais e mais a minha vida para Deus e possa experimentar não aquilo que é passageiro, mas aquilo que permanece em nós e em nossa vida, é o amor, é a graça de Deus. Então, como diz São Paulo, não vamos deixar, de receber esta graça em vão. Não vamos deixar de receber essa graça em vão, mas vamos frutificar nela durante esse tempo, para celebrar a nossa vitória com Cristo, a nossa Páscoa com Cristo. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.